Estamos aqui no Ação e Reação nessa segunda-feira de sol aqui na Baixada Santista, com muito prazer, com muito amor, fazendo o programa aqui no Ação e Reação na sua TV Com, para você assinante do canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra ou pelo www.tvcomsantos.com. Você que está vendo o programa na sua primeira edição, agora às 13h15, ou na reapresentação às 23 horas ou 1h da manhã, nosso boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, né? Lembrando que também o programa vai ao ar aos sábados e domingos, com reprises, né? Reprise deste programa de segunda-feira no sábado, às 21 horas e à 1h da manhã. E também aos domingos, algum programa que passou durante a semana, também às 21 horas e à 1h da manhã. Estou aqui com o Dr. Clemente para fazer um programa de segunda-feira. Boa tarde, Clemente. Boa tarde, Filete. Boa tarde ao nosso telespectador. É sempre uma alegria, um prazer muito grande estar aqui, especialmente discutindo os assuntos locais, mas também, eventualmente, alguns assuntos nacionais e até internacionais, né, Filete? Mas a gente fica muito feliz porque o retorno das pessoas em relação ao programa é um retorno bastante significativo do ponto de vista de elogio e de perguntas, né? É o dia onde se tem mais perguntas, é o campeão, o recordista de perguntas na segunda-feira. Beleza. Bom, vítima de doença de pombo, Luiz Cláudio de Carvalho, de 62 anos, se recupera após 14 dias, né? Então, parabéns para a medicina aqui de Santos, né? Para os médicos que atuaram no caso, né? E há 20 anos já falava sobre esse problema da hiperpopulação de pombos através da Universidade de Santa Cecília. Santa Cecília hoje que inaugura os seus novos estudos, parabéns, assim como a TV Com, está sempre tentando cada um da sua maneira, cada um na sua proporção, também mudar a aparelhagem para deixar você melhor informado. Então, parabéns à nossa co-irmã Santa Cecília, ao Marcelo, ao Marcelinho, toda a equipe lá que está fazendo diferença, ao meu filho que também está fazendo o programa lá, sábados e domingos às 14h30, alguns dias às 3 horas da manhã, porque aí é aquele bônus da grade e tal. Então, muito parabéns aos meus amigos lá, João Bernardo, aos meus amigos Boturão, enfim, todo aquele pessoal do Santa Cecília. Vamos lá. Também temos o Kobe Bryant, né, o jogador de 41 anos, né, Clemente? A vida 41. É complexa, né? O que você está bem com a sua filha, tal, treinando e de repente você tem um helicóptero, tem um poder financeiro bom e você morre com 41 anos, um atleta e um jogador fantástico, né? É realmente muito triste, né? Ele tinha acabado de elogiar o LeBron James, porque passou ele no número de pontos, né? O Kobe Bryant era o terceiro maior número de pontos de todos os tempos como cestinha da NBA. E o LeBron James passou ele agora, acabou de passar. Então ele estava saudando o LeBron James exatamente por esse feito, né? Ele passou a ser o quarto maior cestinha de todos os tempos. Então, um jogador realmente fantástico, ídolo de uma torcida muito grande, não apenas nos Estados Unidos, mas fora dela. Jovem, 41 anos, com toda uma vida, realmente é muito triste. É por isso que eu não ando de helicóptero, viu, Filete? Sim. Pô, aquilo parece um martelo. O que você tem, tu deixa para os funcionários, não é isso? Não, o negócio de helicóptero não dá. O bicho quando cai que nem martelo. Tá né? certo. Realmente não melhor dá. É ir no avião comercial mesmo, não precisa, porque a chance é bem menor, não é isso? Se você começar a olhar os históricos, especialmente no ano de 2018, caíram muito helicópteros no mundo todo. Mas mesmo no Brasil caíram muitos helicópteros, né? E certamente o helicóptero dele não é helicóptero vagabundo, não. É helicóptero significativo, top. A gente não sabe se o problema é técnico ou se o problema é humano, mas o fato é que vidas foram perdidas, inclusive a filha dele de 13 anos, né? Sim. Então é muito triste. Então eu só ando, tem que ser avião grande, teco-teco também não ando. É bom, tá certo. Bom, queria mandar um abraço para o meu amigo Enzo Cavalcante, que é jogador de basquete aqui, fica nesse eixo entre o Santos e Estados Unidos, está jogando basquete, que era fã aí do Kobe Bryant, mas infelizmente ele partiu, né? Então é uma notícia triste, um atleta que
novo ainda, né? Bom, tivemos aqui 474 anos de Santos, né? Com o baile oficial de Santos no Mendes Convêncio, com uma banda, depois o Zeca Pagodinho, muita gente em Santos e tal, e também contribuindo com o Fundo de Solidariedade da cidade. As pessoas pagaram, os convites são caros, tal, mas as pessoas também deram dinheiro para uma construção de uma rádio comunitária, enfim. Agora também temos a questão também do show do Zeca Pagodinho, né? Às 20 horas, praias lotadas, tal. E eu estava escutando as rádios, tal, né? E a gente aqui é um programa, né? Um programa que não é nem de esquerda nem de direita, é um programa que a gente fala o correto, né? Então eu vi meu amigo João Vilela, meu amigo Ivan Sartori, Rick Santos, criticando o Zeca Pagodinho, que foi um show hiperdimensionado para uma praia de Santos e tal, né? E tiveram muita gente que concordaram com a questão dos ônibus, que ali na Franz Glicério o ônibus não passou e não tinha aviso e tal. Mas também, né, muita gente reclamou. Porque é aquela coisa, né? Se você é prefeito, faz uma coisa, a pessoa reclama. Se põe um showzinho de menor porte, não enche tanto, mas a pessoa também reclama. Então, é difícil tu agradar gregos e troianos, né? E também reclamar da sujeira e tal, mas aí não é problema da prefeitura, né? Também é problema, né, das pessoas que jogam papel. A pessoa não joga papel na casa dela, mas na rua joga. Então, tem 90% que obedece às leis, não pisa na grama, não joga o coco, um descartável no chão, mas tem pessoas que não tem aí, fora a questão dos moradores de rua que vão e reviram tudo e tal, né? Mas eu acho que a gente não pode ser uma cidade também do não, né? A gente tem que ser uma cidade do sim, temos que melhorar as coisas, as questões, mas também se a gente for reclamar de tudo, nós não vamos andar. Respeitou o silêncio noturno, logicamente que houve uma imensa paralisação do trânsito, as pessoas que são desavisadas, tal, mas enfim, né, não existe um evento deste porte, na minha opinião, perfeito, né? Então, eu acho que o evento foi bom, mas eu queria saber a opinião do Clemente, dessa questão aí da logística da cidade, quando tem esses eventos assim. Eu vejo o seguinte, Filete, tem até um pensador que fala que para as pessoas honestas não é necessário lei, porque elas as cumpririam se existissem. Para as desonestas, independe de ter lei, porque elas não as cumprem, né? E isso é uma realidade. E eu sou favorável à multa. Jogou papel na rua, é multa. Como é em país desenvolvido, você pega uma Suécia, uma Suíça, por exemplo, se você jogar papel na rua, você vai ser multado. E a multa é alta, é pesada. Mas aqui os caras a Guarda Municipal multava as pessoas que faziam coisa na praia, né? E ela multava, às vezes tal, eles estavam o endereço errado, o telefone errado, nome errado. Você pega um documento, obriga. Eu acho que tem que ser duro. Infelizmente tem que ser duro. Para as pessoas que cumprem, não vai ter problema nenhum. Mas para as que não cumprem, infelizmente você tem que ser duro. É como o próprio filho. Você tem um filho, se você deixa ele fazer tudo que ele quer e não reprime aquela conduta que não é adequada, ele vai continuar fazendo. Então você reprime de que forma? Na nossa época, a mãe dava uns petelecos mesmo. Sim. Né? Dava uns petelecos e você aprendia. O cinto de segurança é um exemplo típico. Todo mundo usa cinto de segurança, mas muita gente não queria usar. Mas por que usa? Porque senão vai ser multado. O telefone é a mesma coisa. Hoje muito menos gente usa telefone, porque sabe que vai ser multado. Enfim, a punição acaba sendo algo importante para a população de uma forma em geral, para que não aconteçam coisas desse tipo. Porque, e pior, Filete, sabe o pior? Eu acho que isso também tem que ser ensinado na escola. Desde pequenininho, ensinado na escola que isso não é uma maneira correta de fazer. Porque se você imaginar, por que existe um monte de lixeiros, ou pessoal de limpeza, né? O pessoal de limpeza em geral, por que existe um monte? Centenas e centenas de caminhões com um monte de assessores de limpeza
para cobrir a cidade como um todo. Por que existe isso? Porque a pessoa... Porque as pessoas jogam, porque as pessoas sujam. Não fazem a reciclagem corretamente. Não fazem a reciclagem. Não faz aproveitamento, por exemplo, o cara vai tomar um suco de abacaxi, ele joga a casca fora, ele não faz aproveitamento como nos países do exterior, não tem triturador, as pessoas não separam o lixo limpo do lixo sujo, muitas separam, mas uma grande maioria não separa. Não separa. Então você pega uma cidade, por exemplo, como Milão, Milão. Você anda numa praça de Milão, você não vê uma mínima sujeira. De qualquer forma, você fala, mas caiu a folha da árvore. Aí passa a máquina lá recolhendo a máquina, não pessoas, recolhendo aquelas folhas que caíram no chão. As pessoas não jogam lixo na rua. Isso significa o quê? Que não precisa caminhão e não precisa pessoas para fazer a limpeza. Precisa apenas o caminhão da reciclagem pegar os resíduos sólidos, então os recicláveis, os não recicláveis, que seria o lixo orgânico. Então o número de pessoas e de caminhões utilizados nessa coleta é extremamente pequeno. Quem que paga a conta desse pessoal? Somos nós mesmos, através dos nossos impostos. É a área que a prefeitura gasta mais em Santos, né? É o lixo. É o lixo. Então, se nós todos colaborássemos com isso, certamente o custo seria extremamente menor. E essa verba que sobraria pela nossa conscientização poderia ir para a saúde, para a educação, para a segurança pública, enfim, para outros setores, até para investimento, para outros setores da economia, o que seria extremamente importante, né? A cidade cresceria, teria uma qualidade de vida melhor. Então, é preciso ter essa conscientização. Bom, Clemente, nós tivemos também 45 mortes em Minas Gerais, né? 101 cidades com a questão da emergência, né? Questão da emergência. E 45 mortes em Minas. É uma tragédia, né? Porque realmente chove, bueiros entupidos, né? E realmente muitas pessoas deixando de ir para a escola, deixando de ir para o trabalho, e 45 mortes até o presente momento, 101 cidades atingidas. Bem, a gente não consegue, evidentemente, mexer com a natureza, né? A natureza é extremamente mais forte do que tudo que a gente possa fazer em termos coletivos. Mas também temos que levar em conta, e isso passou na televisão, especialmente em São Paulo, um programa onde o pessoal mostra o que tem de lixo nos bueiros, jogados pelas pessoas. Até cama, sofá, né? Outros detritos grandes que são jogados. Aí papel, plástico, garrafa PET, enfim, que entopem esses bueiros. Se entope o bueiro, certamente você vai ter uma enxurrada muito maior, porque não tem escoamento de água, e isso acaba sendo muito pior. Ou seja, a natureza pode até ter feito uma chuva mais intensa, de 30 milímetros, 50 milímetros, 100 milímetros de chuva, mas é importante que muitas áreas de alagamento são falta de higiene, de colaboração da população, que jogam lixo na própria rua ou nos córregos, né? A gente viu aí, jogam lixo nos córregos que entopem e acaba acontecendo muitas tragédias. Outras também dependentes do setor público, que sabe que tem risco e deixa construir casas ou barracos em encostas que sabidamente são de alto risco. E na medida em que a chuva começa a cair e molhar, certamente aquela terra remexida e fofa, ela vai aterrar muitas casas, como de fato aconteceu em Minas. Então eu acho que tem culpa a população, tem culpa o setor público, né? Porque também não age de forma adequada, e com relação à natureza não há muito o que fazer, embora também haja, né? Tem muitos lugares onde fizeram piscinões
que minimiza. Vou citar o exemplo típico da Santa Casa. É que ninguém cuida do que vem embaixo da terra, né, Clemente? O que está embaixo da terra, ninguém cuida. Não, ninguém quer cuidar. A Santa Casa é um exemplo típico. Colocaram lá um grande coletor de água pluvial no próprio terreno da Santa Casa. Então, não tem mais inundação na Santa Casa. Ou seja, a gente também pode colaborar com a natureza, fazendo ações que, de certa forma, se não acaba com o problema, pelo menos minimiza o problema, aliado ao auxílio da população. Chegamos aqui, professor Cassione, uma boa segunda-feira, professor, muito esperado, muitas pessoas pela sua participação, assim como a do Clemente. Tudo bem? Muito obrigado. Uma boa tarde, Filete, boa tarde, querido Clemente, caríssimos telespectadores. Pelo que eu vi, o assunto é um assunto que a gente podia gravar hoje e daqui a um ano, no próximo verão, a gente passaria o programa gravado, daqui a 2 anos, no outro verão, passaria o programa gravado e assim sucessivamente. Ou a TV Com não existiria mais daqui a uns 50, 60 anos, estaria uma coisa muito melhor. Nós, com certeza, daqui a 50 anos não estaremos aqui, mas o programa ficaria gravado e nós estaríamos falando, daqui a 50 anos, a mesma coisa que vamos dizer hoje, estamos dizendo hoje. Por quê? Porque, para mudar, a TV Com não é o problema. Nós não somos o problema. O problema é o que o Clemente acabou de dizer por último. A população, e quando a gente fala população, sintam-se fora, excluídos da crítica, aqueles que têm o cumprimento do seu dever como cidadãos. Aqueles que fazem o que um cidadão tem que fazer. Agora, aqueles que não têm o status de cidadão, que vão desde aqueles que não tiveram oportunidade de se tornar cidadãos, até aqueles que não quiseram se tornar cidadãos, escolheram ser marginais, escolheram ser feitos à imagem e semelhança do demônio e não de Deus. A esses, evidentemente, vai a nossa crítica. O que acontece? Acontece que quando o Vesúvio, lá há milênios não digo, mas há centenas e centenas de séculos, né? Dezenas de séculos, estou meio torto hoje. Quando o Vesúvio entrou na erupção que destruiu Pompeia e Herculano, que eram 2 cidades que tinham ali aos pés do Vesúvio, a gente imaginaria que ninguém mais construiria nada perto da cratera do Vesúvio, porque a cratera do Vesúvio não avisa quando é que ela vai resolver novamente vomitar lavas e cinzas que destruíram Herculano e Pompeia, e vale para todos os outros vulcões da Indonésia, das Filipinas, esses todos que a gente vê fazendo estragos por aí. Mas o que é que tem hoje lá ao lado da cratera do Vesúvio? Uma cidade gigantesca chamada Nápoles. E todo mundo está vivendo maravilhosamente bem ali. Só que se o Vesúvio resolver reincidir no que ele fez lá atrás, nós já sabemos o que vai acontecer com uma grande parte da cidade de Nápoles. Mas as pessoas foram morar lá. Isso é uma coisa que é imprevisível. O Vesúvio deu uma ameaçada em 1949 e fez um pouquinho de ameaça, um pouquinho, e parou. Mas está previsto que um dia ele explode
novamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem vai morar nas várzeas, nas margens de rios e de córregos, sabe que o rio não fica sempre no mesmo nível. O rio enche. E às vezes o rio baixa, a ponto de ficar quase seco. Se o rio enche e você ocupa as várzeas, por que em São Paulo, por exemplo, ali na zona do mercado, no Glicério, ali sempre inunda? Porque aquele lugar era chamado antigamente de Várzea do Glicério. Isto é, era um lugar que, quando o rio enchia, as águas iam ocupando os espaços livres que existiam às margens do rio. Tamanduateí, Glicério, Ipiranga, todos aqueles rios que havia por ali. Hoje, o que a gente vê? Tudo ocupado. Nos lugares, inclusive, onde as populações mais pobres vão montar os seus barracos, normalmente elas não vão montar os seus barracos em Alphaville. Alphaville não vai inundar nunca, não é? Mas elas vão morar aonde? Nas encostas dos morros, onde sempre houve e haverá deslizamentos. Vão morar onde? Nas várzeas e nas margens dos rios, onde sempre haverá inundação. Além de o poder público permitir que esses lugares sejam invadidos e ocupados por estes desqualificados gestores de cidades que pouco estão se lixando com a sorte da cidade. Então, eles estão preocupados em ocupar cargos e levar as vantagens como regra. Claro que há exceções que cuidam bem da sua cidade. Mas o que acontece? Vale para o governo federal, para o governo estadual e municipal. As pessoas vão se instalando, vão ocupando os espaços que não podem ser ocupados. Por exemplo, braços de mar, como aqui, nós temos na Baixada. Ali era lugar para se permitir que fossem construídas as palafitas? Claro que não. Mas as pessoas pobres, que não têm onde morar e não têm quem faça por elas, acabam ocupando os espaços que sobram. E quais são os espaços que sobram? Os espaços onde a natureza tem que ter o seu espaço, e sempre teve o seu espaço. Se você for morar num lugar em que os morros, as serras deslizam, se você for morar nos lugares onde as águas sobem e inundam o que está em volta, e se além disso você contribuir para que esses lugares ainda fiquem piores, por quê? Porque você joga tudo que não pode ser jogado nesses lugares para aumentar a possibilidade de a enchente acontecer, até nos lugares em que você tem saneamento, até nos lugares em que você tem ruas, bueiros, redes de coletagem de águas pluviais, você tem inundação. Por quê? Porque todo mundo joga tudo que quiser na rua. E tudo corre para onde? Para o bueiro. E entope o bueiro. E, portanto, não vai escoar para o canal. Aqui em Santos, eu estou dizendo. Não escoando a água para o canal, ela, evidentemente, vai escoar para onde? Para Barcharré. Para os lugares de onde vem a água que deveria escoar para o mar. E, ao contrário, vai escoar para as ruas, para as praças, para as avenidas e assim por diante. Então é uma soma de falta total de cuidado do poder público em
não permitir que determinados lugares sirvam para habitação, porque condenar as pessoas a uma grande probabilidade de morrer, que é o máximo, e o mínimo é de perder tudo, como eles costumam dizer. Perdi tudo. Claro que perdeu tudo. Perdeu tudo porque foi levar tudo para o lugar em que não podia. E assim por diante. Então a gente está cansado de falar sempre a mesma coisa. E não vamos parar tão cedo de falar a mesma coisa. Só terminando. Brumadinho fez ontem ou anteontem 1 ano. Sabe o que está acontecendo? A Vale deita e rola, empeita o poder público, pouco está se lixando para o poder público, que não toma providências e não tomou em relação à Vale, 259 mortos. E por quê? Porque a Vale fez o que os grandes no Brasil fazem, ou que querem. O presidente da Vale não vai morar dentro da barragem nem perto da barragem, não é? Esse mora, evidentemente, talvez na Vieira Solto e em Ipanema. Nós sabemos que o Brasil é um país que não deu certo. E ponto. Bom, você sabe que, como todos os dias, você pode mandar mensagem para o professor Cassione, professor Clemente, pelo 13, para quem está fora de Santos, 997 11 5545. Nós temos que chamar um intervalo, é muito rápido, já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 t's, @filetenovamente.com.br. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas.
Estamos de volta no Ação e Reação nessa segunda-feira, 27 de janeiro de 2020, com o professor Cassiano e o professor Clemente. Clemente, você gostaria de fazer um comentário sobre a questão aí do que o Cassiano estava falando e nós tínhamos que fazer um break? Eu queria fazer 2 comentários. Um sobre Brumadinho mesmo, né? É muito triste você ver o contraditório entre a fala dos responsáveis pela diretoria da Vale e aquelas pessoas, os coitadinhos, aquelas pessoas que tinham pequenos sítios, chácaras, e que foram afetados. Então, os próprios funcionários. Os próprios funcionários. Então, diz que não receberam nenhum tipo de indenização e muito menos atenção, né? E pior do que isso, Cassiano, que eu não consigo entender, Filé também, como é que você põe uma barragem de risco? Aquela barragem é a barragem de maior risco, nós sabemos, né? A montante, que eles chamam, é maior risco. E você vai construir sede administrativa embaixo da barraca. Então teria que ser ao lado, onde, ainda que houvesse esse problema, não pudesse ser atingido. Em algum lugar onde não pudesse ser atingido. Quer dizer, nem isso eles se preocuparam, colocaram no próprio trajeto, onde, no caso de um acidente, que foi o que ocorreu, aconteceu isso. É lastimável mesmo. Outra coisa que eu, aproveitando um comentário do Cassione, relativo às inundações, eu acho o seguinte: o pessoal está muito preocupado com COP25, COP26, clima daqui a 100 anos, que de repente pode aumentar a temperatura em 1 grau ou 1,5 grau daqui a 100 anos. Aí eles ficam preocupados, fazendo reuniões, e toda a mídia dando cobertura, mas ninguém desse pessoal ou dos governos, dos vários governos, se preocupam com 2 coisas que seriam muito mais importantes. Uma delas é exatamente o que você falou. Evitar ou minimizar as inundações com tecnologias novas, que seria muito possível. A outra, que eu acho ridículo, especialmente no Brasil, o tratamento da água e o tratamento dos esgotos, que no Brasil não chega a 50%. Nós temos 47% apenas de esgotos tratados no Brasil. Olha que coisa absurda. Não dá para ter saúde com isso. Não dá para ter saúde. São Paulo, que é o estado que tem melhor índice, tem 83% de saneamento básico. Ora, com esse descaso, eu acho que esse descaso, não é que eu não acho que a gente não deva preocupar daqui a 100 anos, mas porque também não corrigir as coisas que estão acontecendo hoje, né? Porque a Organização Mundial de Saúde tem uma estatística de que 80% das doenças infantis estão relacionadas ao não tratamento da água ou dos dejetos, isso em nível mundial. Quer dizer, 80% das doenças infantis. Veja só, quanta gente vai morrer daqui até 100 anos, que a preocupação que vai aumentar 1 grau Celsius, e eu não estou dizendo que não tem que ser feito, mas os governos, fica essa brigaiada toda, uma mídia falando absurdo, e na verdade acaba acontecendo isso que você acabou de falar. Daqui a 50 anos, se a gente pudesse estar aqui, a gente estaria vendo exatamente a mesma coisa. Bom, tem várias participações. O Luiz Martinez, sou a favor de aulas de construções nos colégios, né? E o aniversário do dia, um abraço para o Luiz Martinez, né? No começo do programa, Cassiano, nós falamos aqui dos 474 anos de Santos, né? E eu falei que estava ouvindo umas rádios, teve elogios para os shows, críticas e tal, e eu achei que pegaram um pouco pesado, né? Falaram que o Zeca Pagodinho é hiperdimensionado para uma praia de Santos, que teve problemas no trânsito e tal, mas também a gente não pode ser turma do não, nem turma do sim, né? Mas tem agora uma pergunta, da Flaviane, ela está mandando dizer assim: uma cidade que, segundo ela, tem um endividamento de 500 milhões
pode fazer um show tão grande como o do Zeca Pagodinho? Não, o que eu vou responder, qual é o nome dela? Luciane. Flaviane. Flaviane. Eu vou pedir permissão para responder, começando por outro aspecto da sua... É que antes do programa, só para a gente comentou que eu estava ouvindo uma rádio com o Rick Santos, Ivan Sartori e o João Vilela, e eles falaram que impactou a praia, a questão do lixo, mas falei, pô, aí muita gente concordou e muita gente falou, pô, vocês são da turma do não pode fazer um show, o show foi maravilhoso e tal. Então a opinião é dividida, né? Muito dividida, mas também se o prefeito não faz nada, não fez nada. Se faz, também o pessoal reclama. Eu sou da turma do não. Eu assumo que sou da turma do não. Não aos maus governos, não ao que deixaram fazer com esta cidade e com algumas cidades da Baixada, não com a demagogia e hiperdimensionar, não é o problema da praia ou do Zeca Pagodinho, hiperdimensionar coisas pequenas que são feitas numa cidade depois de muito tempo sem serem feitas, e quando são feitas se transformam numa grande maravilha, uma das 7 maravilhas do mundo. Teve prefeito que comemorou fazer ciclovia como se tivesse construído as pirâmides do Egito. Teve prefeito e tem prefeito que com qualquer coisinha que é feita, que já devia ter sido feita há muitos anos, hoje se gaba de fazer. Hoje, ontem, anteontem, outros prefeitos se gabaram de fazer coisas que já eram para estar feitas há muito tempo. Quem teria que se gabar de fazer o que foi feito, estou falando agora de Santos, por exemplo, quem teria que se gabar era o prefeito, quem cuidava da cidade, no tempo em que o Saturnino de Brito fez os canais. Verdade. Isso é que tem que ser comemorado. Quem tem que se gabar é quem fez pela cidade as coisas que acabaram e não poderiam ter acabado nunca. Como, por exemplo, o Parque Balneário, que era um símbolo. Alguém vai dizer, mas o Parque Balneário, o que tem a ver? O que tem a ver é que as grandes cidades, as importantes cidades do mundo, não se desfazem das coisas que são históricas e fazem coisas para serem históricas. O que é que você tem hoje? Quando eu ouço falar, e se falou tanto agora, na comemoração dos 474 anos da cidade, se falou tanto no centro histórico. Mas que centro histórico? Ruínas históricas. Se fosse um centro histórico com a pujança, com a grandiosidade que poderia ter se fosse mantido como era e foi sempre, ninguém fugia do centro. Centro ocupado pelos craqueiros. Área do VLT ocupada pelos craqueiros. Zona amarela ocupada pelos craqueiros. Marquises de prédios no Gonzaga, no Boqueirão, em todos os lugares, no centro histórico de Santos, ocupadas pelos moradores de rua, que as outras cidades despejam aqui todos os dias. E ninguém impede isso. E eu tenho que ouvir pessoas que são até minhas amigas, de quem eu gosto, mas dizer que essas pessoas têm, olha lá, está mostrando a televisão, está mostrando, que essas pessoas têm liberdade de ir e vir. E as pessoas que têm liberdade de ir e vir, e não puderam e não podem ir e vir, porque os bandidos atacam, porque os bandidos sequestram, porque os bandidos matam. Liberdade de ir e vir, todos têm que ter. Os que são de bem. E os que são de bem não deveriam estar nas ruas. Deveriam estar acolhidos.
Então, quando a gente comemora a história de uma cidade, com 474 anos, eu pergunto, de 30 anos para cá, onde esta cidade evoluiu? De 40 anos para cá, onde essa cidade evoluiu? No mar? Olha. Poluído? Nisso que nós estamos vendo aí? Porque esquecem que 474 anos têm que ser comemorados por aquilo que esta cidade teve de bom e de bem. E não por aquilo que a gente vê hoje. Pelos estragos que foram feitos, pela miséria que existe, pela falta de atuação do poder público. Será que as pessoas esquecem que do morro em direção à serra existe uma zona noroeste e que Santos não é apenas Washington Luiz, Canal 3, Leão Carvalhal, Conselheiro Nébias e Carolino Rodrigues, Timbiras? Será que as pessoas esquecem que a cidade é o todo? E que esta cidade, quem é que foi comemorar lá junto aos diques os 474 anos da cidade? Nós comemoramos sempre o nosso aniversário, o do meu umbigo, que está aqui ainda no lugar. Esse é o problema. Nada contra os otimistas e a turma do sim. Sim, que venha a nós o vosso reino. Sim, que onde eu moro seja ótimo. Sim, que eu tenha segurança, porque eu posso cuidar da minha segurança, gastando dinheiro para tê-la. E o não? Eu sou do não? Sou sim. Sou do não às omissões. Sou do não às malversações do dinheiro público. Sou do não às incompetências sucessivas. Sou do não aos que, devendo agir, são espectadores da cidade que vive a própria sorte. Sou do não às pessoas terem medo de sair na rua. Sou do não a gente ter que beber uma água que a gente não sabe nem o que tem dentro dela, em matéria de química. Sou do não, sim. Sou do não e serei do não até o fim da minha vida. Sou do não a que os inocentes paguem e aos criminosos e aos bandidos toda a liberdade e a grande proclamação permanente dos direitos humanos que os favorece. Eu não vejo o direito humano procurar vítima nenhuma, nem para dizer meus pêsames à família. Só isso. Eu não vejo. Então não me venham com essa história de que nós somos da turma do não. Nós não temos culpa de ter consciência, de raciocinarmos em favor de todos e não de uma meia dúzia de privilegiados, entre os quais eu sou um deles. Filete é outro, Clemente é outro. Mas a gente não vem aqui para dançar, a gente não vem aqui para festejar a nossa condição, que nem nós estamos livres das desgraças, das tragédias que são decorrência desta omissão quase que permanente daqueles que, quando estão num cargo, deveriam sentir-se sagrados por terem um cargo de dirigir cidades, estados e nações. Esta que é a verdade. Então, que me considerem mal-humorado, que me considerem do contra, que me considerem da turma do não, é que eu não posso bater palminhas para qualquer coisinha que acontece nessa cidade, que é muito pouco perto do que deveria acontecer e muitíssimo pouco perto por tudo aquilo que desaconteceu de bom nessa cidade. Esta cidade de Santos foi um paraíso
na terra Brasilis. Hoje, pode ser para alguns. Para grande parte, esta cidade é tormentosa, é assustadora e é uma cidade que andou para trás. Eu não comemorei 474 anos da cidade agora. Eu já comemorei muito nesta cidade coisas que aconteceram para trás. Coisas de agora e coisas para frente, nebulosas e sombrias, que a gente tem como perspectiva. Não a isso. Eu sou da turma do não. Do não ao ruim, do sim ao bom. Me desculpem, cada um tem a sua opinião e eu tenho a minha. E vou defendê-la sempre argumentando e mostrando aquilo que a sensibilidade da nossa técnica mostrou. Os 474 anos de Santos incluem isso. Mas deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ótimo, adoro o Zeca Pagodinho. Tenho todos os DVDs do Zeca Pagodinho. O Zeca Pagodinho tinha que cantar aí, ó. Para se dar um pouco do que não se dá. Aí tinha que cantar o Zeca Pagodinho. Se eles permitirem, os craqueiros, os bandidos, os agressores, se eles permitissem. Olha aí, ó. São esses tipos que descem, que vêm para Santos, que são despejados por outras cidades, que depois cantam de galo dizendo: na nossa cidade não tem esse problema. Claro que não. Eles despejam tudo na Baixada Santista. Temos muitas participações aqui. Pode deixar as fotos aí. O Alcino mandando um abraço, falando: doutor Clemente e Cassione para prefeito, Filete para vereador. Eu acho que nenhum dos três são candidatos, mas enfim, obrigado pela lembrança. Não. Da minha parte, pode ter certeza que não. Sim. Você e o Filete eu apoio. Você e o Clemente eu apoio. Tereza Bueno Wolff: ter muito cuidado para separar o lixo aqui. Estou na rua, meu lixo separo. Quando estou na rua, jogo nas lixeiras próximas e tento usar as cascas do próprio fruto. O brasileiro tem um desperdício de alimento incrível. Filete, doutor Cassione é mega maravilhoso. Santos está um caos. E realmente não adianta fazer shows, segundo a Tereza Bueno Wolff. Mega maravilhosa é a Tereza. O povo deu uma ótima oportunidade de ter o melhor prefeito de todos os tempos, Vicente Cassione e Mendes. Segundo a Tereza Bueno Wolff, está elogiando você aqui. Ela é um amor. Ela é um amor. Mas se você fizer a conta, Filete, realmente, ela acabou de dizer que é contra. Não, tem gente a favor também aqui, tem gente que fala que... Mas vamos pensar. Se você... Eu tenho certeza absoluta que apesar de tudo que acontece sempre nesse sentido, ou os fogos de fim de ano, ou os mega shows, que não custa só os 700 mil reais que se cobra, com a infraestrutura toda acaba custando milhões. Se você botar 1 milhão, $1 milhão de reais, você compra 5 ambulâncias. Ou você faz 14 casas populares. Então, eu acho que para um país que está sobrando dinheiro, ok. Senão você tem que priorizar. Se você pudesse fazer uma enquete com pessoas necessitadas, você prefere um show de 1h30 ou sorteio de 14 casas populares? Certamente elas topariam o sorteio de 14 casas populares. Depende de quem, né, Clemente? Mas talvez uma dissesse assim: casa popular, coisa nenhuma, eu quero ver o show. Que aqui em Santos tem isso. É até possível, mas não seria o habitual. Claro. Né? Ou 5 ambulâncias, morrendo gente pra caramba, não tem ambulância, não tem combustível às vezes para ambulância, aí você gasta um absurdo desse, ou você poderia ter 5 ambulâncias. Né? Eu penso diferente, eu acho que não. Primeiro arruma a casa, se sobrou dinheiro, se tem condições, tá bom, soltou fogos lá, alguma empresa não pública
mas privada, quer explorar, então fica a responsabilidade dela explorar. Mas não pode ser empresa ligada também ao setor público, porque sempre vai haver um interesse. Eu faço show, mas eu vou tirar isso aí depois, cobrando mais pelo meu trabalho, pelo meu serviço. É isso. Né? Então, não, você quer fazer, você se responsabiliza por todos os custos. Né? Eu cedo o espaço, quem sabe até cobrar pelo espaço, e você vai captar dinheiro através de ingressos vendidos ou de patrocínios de empresas que querem ver suas marcas nos respectivos shows. Mas esse tipo de coisa não existe no Brasil. Existe fora do Brasil e é muito comum que seja assim. Agora aqui não. Aqui o cara pega empresas ligadas ao setor público, que tem interesse, evidentemente, e que dá o dinheiro. Aí vai o prefeito lá e fala, não, mas a prefeitura não gastou nada. Não, ela gastou sim, porque indiretamente ela está pagando esse show. Né? E é isso que a gente está condenando aqui. Não é o show pelo show, mas é o show tirado dos cofres públicos, direta ou indiretamente, por uma má administração. Então, realmente, isso é intolerável. E aí, Filete, eu tenho que ser favorável à crítica do João Vilela, né? Que você comentou aí, do João Vilela. Deixei vocês resolverem aqui as pessoas, né? O Ivan Sartori também estava lá. E o Sartori. O Rick Santos também. Eles estavam comentando da questão dos shows, tal, que acho que foi um show hiperdimensionado, tal. Enfim, tem pessoas que tem o Macaé, o Ciro mandou um abraço para vocês aqui, o Miguelzinho da Frota Vento, o Zinho Car, a Priscila com a Michele Diziane, com seu filho Júlio que salvou um saruê no fim de semana, foi lá pro litoral e o caseiro queria matar o saruê que estava num saco de lixo. Ele mandou um vídeo para mim, o que é isso, tio? Eu falei, deixa isso embora, isso é um saruê, faz parte da ecologia do planeta, tal. Então, parabéns para ele, que é um menino de 15, 16 anos aí, tá trabalhando em prol do planeta. O Cassione foi perfeito, lembrou Brumadinho, 259 mortos e as pessoas morando na Vieira Soto. A Rita de São Vicente, concordo com que se não fizer festa, reclamam, se faz, reclamam também. Mas parabéns com o Cassione e o Clemente, porque nós temos que ter uma cidade melhor para todos. A Regina da Pão da Praia, Braço de Mar, pessoas pobres, natureza que quer ser seu espaço. Cassione foi cirúrgico. Parabéns, Vicente Cassione. Você concorda que você também deveria ter sido prefeito da nossa cidade. O Luiz Martinez, parabéns para o aniversário. A Alcideia não constrói muitos prédios em Santos, prédios, empregos, mas os esgotos não são dimensionados para o tamanho que vai ficar a cidade, esta ilha. Né? Queria saber a opinião do Clemente, como médico, e do Cassione, sobre a questão dos esgotos. O Uriel queria saber qual o posicionamento da OAB sobre Brumadinho. Não sei. A Teresa Wolf já falamos. Né? O que é a OAB, Uriel? Uriel quer falar. O que significa a OAB? Ordem dos Advogados do Brasil. Ordem do quê? Advogados. OAB. Não sei, eu não conheço a OAB. Também a OAB não pode resolver tudo, né? Ela tem que participar. Não pode resolver tudo, não. Ela não resolve nada. Também resolveu num tempo de 50 anos passados, ela tinha o que resolver e tinha coragem naqueles que a dirigiam. Eu estou falando da OAB Nacional. A OAB é hoje um trampolim para fazer política, a OAB Nacional. Eu não a reconheço. E quem está falando aqui é um advogado, e não um cara que faz da OAB trampolim, de 54 anos de profissão. Eu tenho moral para falar dessas OABzinhas aí que tem nos dirigido no plano nacional. Clemente, questão aí da... Não, eu acho que o Cassione já falou, ele tem propriedade para falar isso e, na verdade, a maioria dos próprios advogados, o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz... Um paspalho. Quer dizer, é ridícula a história
Mas não pode generalizar, tem muita gente também trabalhando bem. É que eu estou falando da OAB nacional. Sim. Nacional. Você está falando nacional. Ele não está falando... Ele vai contra o Bolsonaro como se todos os advogados fossem contra. Ele tem que ter, ele não pode se... Ele como presidente da OAB, ele não pode se expor dessa maneira, né? A OAB de Santos, por exemplo, está em ótimas mãos. O Rodrigo Julião trabalha, Não tenho nada para dizer ao contrário, só para elogiar. Eu estou falando desse Santa Cruz aí que não devia ter nem esse nome. Não. Porque do jeito que falou, pode parecer que nós estamos criticando todas, né? Falei várias vezes, nacional. Mas por que o Felipe Santa Cruz está descendo o cacete no Bolsonaro, agora parou? Porque descobriram todo o esquema. Por que o pai dele foi morto, já foi descoberto. E a mídia já mostrou em fotografias, né? Então ele não tem muito mais o que falar sobre isso, mas descobriram que ele tinha um contrato de exclusividade com a Petrobras para assuntos trabalhistas. O escritório dele que fazia toda essa parte trabalhista. Toda a parte trabalhista da Petrobras era feita pelo escritório dele. Então era muitos milhões de reais, sem licitação. Então ele não pode ser favorável ao Bolsonaro, né? Vai ser favorável quem? As gestões anteriores que foram do PT. E essa história de dizer que tem gente que é a favor da festa e tem gente que é contra, tem gente que reclama se tem festa, tem gente que reclama se não tem festa. Eu não estou reclamando de ter festa, eu estou reclamando de nós não festejarmos aquilo que é mais importante para uma população e para uma cidade. Aí eu festejaria. Porque a verdade é a seguinte, durante um dia vai um cantor, canta ou soltam fogos, etc, etc. Muito bem. Mas e o resto? É isso que eu quero dizer. Não é que a gente é contra. Todo mundo gosta de ouvir o Zeca Pagodinho, ouvir música. Isso é outra história. O problema é saber se a gente tem condição de festejar quando uma cidade está de luto em algumas das suas principais áreas e em alguns dos seus principais aspectos. Você não faz festa, não é, com as coisas que são ruins, que não estão bem. Olha lá o Palácio da Polícia, como é que está. É isso. É isso aí. Em que lugar do mundo, em que cidade você vai, você encontra o palácio principal da polícia, tem o nome de Palácio da Polícia, desse jeito. Que nem elevador está funcionando. Então, quando a gente fala aqui contra, não é contra a festa, é que de um lado tem a festa, do lado da gangorra, do outro lado não tem o que tinha que existir, que haver. Isso não é de hoje, isso já vem de um bom tempo. É isso que precisa ser dito. Ah, se tem reclama, se não tem reclama. O que é mais, olha lá, o que é mais que a gente tem que reclamar? A gente tem que reclamar disso que a gente está vendo aí no Jardim da Praia? Nossa Senhora. Ou a gente tem que festejar? É isso. Será que é difícil entender isso, meu Deus do céu? Que todo mundo entende, a grande maioria. Agora, tem uns do contra que ligam a televisão e vão nos assistir para dizer que nós somos do contra. Eles é que são do contra. Eles são do contra no sentido de que não enxergam um palmo adiante do nariz determinadas coisas horríveis que existem nessa cidade e que não deveriam existir. É isso que eu falo. Acho que está claro. Eu acho que eu não estou falando grego, o Filete não está falando em sânscrito e nem o Clemente está falando em Yiddish. Nós estamos falando em português. Mas também tem gente que não sabe nem entender o que se fala em português. Bom, parabéns para Santos. Eu desejo que a gente consiga resolver os problemas principais, principalmente o problema de morador de rua, né? Onde 20% são bandidos, vagabundos.
e 87% dos drogados em drogas lícitas ou ilícitas, que a cidade trabalha numa mão certa, né? Porque um dá esmola, outro fala que tem que pôr abrigo, tal. Acho que tem que ter o envolvimento do Rotary, do Lions, da maçonaria, das universidades, da prefeitura, do legislativo, para a gente resolver essa questão, porque realmente tem cidades que estão equacionando melhor que a nossa, né? Sei que aqui tem chuveirinho, que é a terra da caridade, da fraternidade, mas é uma questão que nós vamos debater no próximo programa aqui com o Cassione e Clemente. Queria agradecer o Clemente pela participação. Nós combinamos de vir de camisa clara hoje, Clemente, né? Salmão, né? Salmão, né? Bom, é sempre um prazer muito grande estar aqui com você, com o Cassione. Agradecer pelas perguntas, pelo apoio, pelos elogios a todos os nossos telespectadores. Fiquem com Deus, até o próximo programa. Com 114 participações, algumas elogiando o programa, que não demos para comentar todas, queria parabenizar o Cassione, esse monstro do direito aí brasileiro, né, internacional também, com várias teses defendidas fora do país, para que ele continue contribuindo com as suas críticas sempre em prol da nossa cidade. Muito obrigado, Filete, você é amigo generoso, querido Clemente também. Nós, quando estamos aqui, estamos nos sentindo bem. Por quê? Porque achamos que há uma parte de nós que é boa, pelo menos uma parte. E com essa parte boa a gente procura fazer algo construtivo, embora pareça que nós somos pichadores. Não somos, não. Fique com Deus. E agradecendo a todos que nos elogiam, porque o elogio é perigoso. A gente acha que fica importante demais. Esses elogios são muito bem-vindos, mas a gente tem senso crítico e podem criticar negativamente quando acharem, porque isso também não nos faz mal. Muito obrigado a todos. Fique com Deus, com a nossa extensa programação. Muito obrigado.